Boa tarde. Meu nome é Leonardo Campos. Nós cuidamos ali da sala de oração no Mevan. Talvez você já ouviu falar, já viu alguma coisa a respeito. E essa tarde eu queria compartilhar um pouquinho de um movimento que acontece com a sala de oração, que acontece nas ruas, né? Creio que os rapazes não consegui pegar o início, mas os rapazes começaram falando sobre um pouco que acontece lá no projeto Cidade Nova, que também acontece o Tenda nas Ruas. E eu vou falar um pouquinho sobre o Tenda nas Ruas, como ele funciona. E eu queria falar um pouquinho também do entendimento desse tipo de movimento. Eu acho que o mais importante é nós entendermos o porquê fazemos assim, né? Que a gente possa reproduzir algo pautado na palavra. Algo que é eficiente e que é necessário ser feito é aquilo que esteja pautado na palavra de Deus. Se não estiver pautado na palavra de Deus, é algum movimento humano, e nós estamos em tempos que nós precisamos nos alinhar com os céus, amém? E nos movimentarmos segundo o que o Senhor está falando. Então, nada melhor do que nós buscarmos na palavra de Deus a forma certa de fazer as coisas, né? A forma certa de nós praticarmos justiça, a forma certa de nós nos aproximarmos de Deus, nós comunicarmos às pessoas quem é o Senhor. E isso tudo está escrito num livro que se chama Bíblia. Amém? Todos conhecem esse livro, todos estudam esse livro, ou pelo menos deveríamos, né? Se somos cristãos, nós precisamos estar focados e firmados na palavra. E eu queria deixar alguns fundamentos. Primeiro, o que é o Tenda nas Ruas? O Tenda nas Ruas, ele é um movimento que conosco aqui em Itajaí já acontece há alguns anos, né? Não com esse nome, talvez o nome é um pouco recente, mas o que nós fazemos já é algo de tempos, já de anos, e que também acontece em todos os lugares do mundo, e na verdade deveria acontecer em todas as cidades. Porque o que é o Tenda nas Ruas, se não trazer a manifestação da presença de Deus nas praças, nas ruas, onde nós nos encontrarmos. O Senhor Jesus diz que onde nós estivermos reunidos no nome dEle, ali Ele estaria. Interessante que Ele não falou um lugar, Ele disse onde nós estivermos reunidos. Então, quando nós nos reunimos, 2 ou 3, nós já estamos expressando um movimento de tenda de Davi. Esse funcionamento coletivo com a adoração e com a intercessão e a proclamação do Evangelho. Amém? Então, é um movimento que já acontece em Itajaí. Não me recordo quando começou, mas já faz alguns anos, em que nós começamos fazendo ele no alto do Morro da Cruz. Não sei se você conhece, um monte ali de Itajaí, um morro. E depois ali ele foi expandido para alguns outros lugares. Nós fizemos numa praça que é o Marco Zero de Itajaí, fica ali no Pier de Itajaí. Hoje nós fazemos junto com o pessoal do projeto Cidade Nova, no meio da praça. Também no centro de Itajaí, numa das praças principais do centro. E isso nós fizemos também quando nós tivemos a oportunidade de ir na Europa. O Rafa deve ter falado um pouco ontem, só pelo tamanho da bandeira ali atrás, eu imagino. Já deve ter falado bastante sobre a Europa. Quando nós estivemos na Europa no ano passado, né? Passa rápido. E nós fizemos isso lá. Eu acho interessante que nós fomos debaixo de uma palavra de como acontecia com Abraão, né? Por onde Abraão passava, ele levantava um altar, e todo lugar por onde ele passava, o Senhor falava: essa terra eu vou te dar como tua possessão, essa terra se tornará tua. E nós fomos debaixo dessa palavra. Foi praticamente um mês que nós ficamos lá, e foi muito bom o que nós fizemos. E interessante que por onde nós passamos, algumas coisas aconteceram mesmo. Hoje tem alguns trabalhos funcionando na Europa, e nós fomos com esse entendimento de levantar um altar de adoração e declarar que aquele lugar pertence ao Senhor. É necessário
nos dias de hoje, e na verdade isso deveria ser seguido desde os tempos da antiguidade, como a igreja primitiva funcionava, de manifestar a presença de Deus nas ruas, manifestar a presença de Deus fora de um ambiente congregacional. Eu não vou nem falar eclesiástico, porque a palavra eclésia, às vezes, ela é um pouco mal interpretada, sendo que eclésia é uma igreja que é chamada para fora, para manifestar a presença de Deus fora. Então, esse ambiente que nós acabamos formando nessas praças, nos lugares por onde nós passamos, é um ambiente muito frutífero com relação a elevar o nível de justiça sobre as cidades, porque nós nos movimentamos através de um lugar de adoração. Nós nos movimentamos através de um lugar de oração. Eu creio que a base de como o Senhor se move, e no caso um ambiente de manifestação de justiça, ele vem através de um ambiente gerado em oração e adoração. Como que nós poderíamos exercitar qualquer tipo de justiça se primeiro, antes, nós não tivéssemos compaixão no nosso coração, irmãos? Eu creio que toda a justiça feita sem compaixão e sem amor, ela não é a justiça que Yeshua, Jesus Cristo, manifestou na terra. A palavra diz inúmeras vezes que ele olhava para as pessoas, ele se compadecia com a causa delas, ele sofria, ele tinha o mesmo sentimento que aquela pessoa estava sentindo, e aí sim ele curava, aí sim ele multiplicava, ele fazia os seus milagres, debaixo de um ambiente de compaixão. Eu acredito muito que essa manifestação de compaixão vindo do Messias, ela se manifesta em nós a partir de um lugar que o próprio Messias nos ensinou em como nós conseguimos essa compaixão. E a palavra fala em Lucas 5, se você quiser abrir comigo. Lucas 5. Lucas 5, no versículo 15 e 16, diz assim, é um contexto em que Jesus estava curando um leproso, e no versículo 15 diz assim, porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava. Óbvio, o Senhor estava fazendo muitos milagres, a sua fama começou a correr por Israel. E grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Olha só que maravilha. As multidões estavam correndo atrás de Jesus Cristo para ser curadas de todas as suas enfermidades e ouviam e querendo ouvir o que o Senhor tinha para dizer. No versículo 16 acontece algo. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Olhando esse versículo isoladamente, nós pensamos, uau, por que Jesus Cristo fez isso? Nossa, ele estava fazendo uma coisa tão boa, ele estava curando as pessoas, ele estava multiplicando a comida para as pessoas, estava alimentando as multidões. Porém, o Senhor não se movia pela necessidade humana, ele se movia pela necessidade do Espírito que conduzia ele a fazer com que as necessidades humanas fossem supridas em certo momento ou não. Jesus Cristo era sim movido pelo Espírito através de um lugar que ele gerava em oração. Estamos juntos aqui? A palavra diz que ele constantemente se retirava para lugares solitários. Não fala que ele se retirou, mas falava que ele se retirava. O verbo no grego ele está em uma forma contínua. Ele se retirava várias vezes para se retirar, para orar no deserto. E aqui existe uma chave, porque Jesus Cristo estava fazendo algo muito bom. As multidões estavam seguindo, a fama dele estava correndo por toda Jerusalém, por Israel. Mas ele preferia se retirar para orar e buscar uma direção de Deus Pai, através do Espírito, o que ele deveria fazer para aquele exato momento. Nós vimos
Outros exemplos, assim como Paulo, ele estava indo para um certo lugar e o Espírito conduziu para ir para outro lugar. Pessoas que eram conduzidas pelo Espírito e não somente por vontade humana ou necessidade humana. Irmãos, nós estamos numa imagem que se chama justiça social. E nós sabemos que pessoas que fazem e praticam justiça social, tem muitas nos dias de hoje. Para falar a verdade, outras religiões manifestam uma justiça social, às vezes muito mais excelente do que os próprios evangélicos, os próprios cristãos. Mas a questão é, qual é o foco da palavra justiça? O que nós temos como conceito do que é justiça? Às vezes nós achamos que justiça é nós darmos comida para o pobre. Às vezes nós achamos que justiça é curarmos um enfermo ou qualquer outra coisa do tipo. Ok, isso faz parte, é uma parcela do que é justiça. Justiça é você transformar aquela pessoa, colocá-la no mesmo lugar aonde você está e mais, colocar ela no seu lugar de origem. Para o que ela foi criada? Qual era o propósito do Senhor para a vida de cada pessoa? É este lugar que nós devemos trazer as pessoas. Não é um simples prato de comida, não é uma roupa, por mais que isso faz parte da justiça, nós devemos fazer. Jesus Cristo nos ensinou a fazer isso, né? A palavra fala, tudo que vocês fizeram para o menor dos meus pequeninos, vocês fizeram para mim. E ele fala da questão de visitar nas cadeias, de dar comida, de vestir. Ok, isso faz parte, é uma parcela da justiça. Mas transformar a realidade das pessoas, colocando elas no lugar de origem, é a verdadeira justiça. Porque nós temos que nos movimentar não em um padrão de justiça humana, mas um padrão de justiça de Deus. E isso faz toda a diferença. Quando nós elevamos as pessoas a um padrão de justiça de Deus, o Senhor se alegra com isso. Quando nós damos ou somente exercemos uma justiça que é humana, talvez essas pessoas terão as suas necessidades sanadas em um determinado período, mas não irão provar da verdadeira justiça de Deus, que é tirar essa pessoa do lugar onde ela está e colocar ela num padrão de justiça celestial, voltar à origem. Você está entendendo? Estamos juntos aqui? Eu acho muito interessante esse texto porque Jesus Cristo ele estava num período maravilhoso, estava se movendo muito bem em milagres, porém ele preferia se retirar para lugares solitários, e você sabe, tem outras passagens que diz que o Senhor Jesus Cristo se volta para a multidão e fala, vocês não querem a minha palavra, vocês querem aquilo que eu tenho para dar para vocês. Vocês querem a multiplicação, vocês querem ver os milagres, mas vocês não querem ter parte comigo. E nós sabemos que a pregação de Jesus Cristo na terra foi para aqueles 12 homens que estavam seguindo ele, tanto que muitas vezes na multidão ele falava por meio de parábolas, o povo não entendia, e os discípulos ficavam encucados com aquilo, porque também estavam aprendendo, chegavam secretamente com Jesus Cristo e pediam, por favor, Jesus, Yeshua, nos explique isso. E esse evangelho que foi pregado para aqueles homens, porque a promessa que o Senhor nos deu, a ordem que Ele nos deu, fosse que nós andássemos pelo mundo pregando o evangelho, mas acima de tudo, fazendo discípulos, irmãos. Fazer discípulos é uma outra questão. Fazer discípulos você leva uma vida inteira. Não se iluda que para fazer um discípulo você vai precisar de 1 ano só da sua vida, alguns meses. Não, ele vai levar uma vida inteira. Enquanto você estiver com essa pessoa, você estará discipulando ela. Nós não receberemos a verdade plena do Evangelho até que Jesus Cristo venha. Até o Senhor retornar, nós estaremos aprendendo a cada dia mais a ser parecidos com Ele, certo? Quando Jesus Cristo se manifestar, aí sim, a sua justiça completa virá pela terra. Quando eu falo justiça completa, não quer dizer que agora nós vamos simplesmente nos acomodar e falar, não, ok, a justiça completa vem só com Jesus Cristo, o que nós estamos fazendo então? Nós nunca vamos conseguir chegar no padrão de justiça de Deus. Não.
A justiça de Deus, sim, virá completa quando Jesus Cristo vir, reinar sobre a terra, né? Você já deve ter lido lá em Apocalipse, o reinado de 1000 anos na terra. Para que Jesus Cristo vai reinar 1000 anos na terra? Porque ele estará restaurando a justiça da origem. Como era no Éden, é a função de Jesus Cristo nos 1000 anos na terra, para discipular as nações com vara de ferro, é o que diz Apocalipse. Discipular as nações conforme a justiça de Deus, até que se finda esses 1000 anos, e aí sim, Jesus Cristo devolve o reino a Deus Pai e diz, agora sim, Pai, o Senhor pode vir e habitar novamente com os homens. Uau! 1000 anos de justiça sendo pregada pela boca do próprio Jesus Cristo. Talvez isso gere um pouco de dúvida, mas eu não tenho tempo para falar sobre isso. Mas é a pregação da verdadeira justiça completa sobre a terra. Mas a questão é, antes do Senhor Jesus Cristo ser elevado aos céus e estar hoje como ele está à direita de Deus Pai, ele falou uma coisa, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ele diz mais, o reino que o Pai me confiou, agora eu vos confio. A autoridade que foi dada de Yeshua, de pisar na cabeça da serpente, aquilo que foi profetizado lá em Gênesis 3, que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Esse evangelho foi profetizado, foi dito por Deus logo após a queda do homem. Veio a queda, já veio a redenção do homem, um projeto de redenção do homem, o evangelho em protótipo. Já foi profetizado em Gênesis 3. E Jesus Cristo veio, ele pisa sobre a cabeça da serpente, ele recebe a autoridade novamente dada pelo homem lá no Éden, a criação de Deus. Você lembra que Deus falou para Adão? Que ele tinha poder sobre todas as coisas, ele tinha poder de subjugar todas as coisas, de dominar sobre todas as coisas. Ele dava um nome para um animal, o Senhor dizia, sim, Adão. Você vê Deus falando alguma coisa para Adão enquanto ele estava governando sobre a terra? Não, sabe por quê? Adão já estava governando segundo a imagem de Deus. Quanto mais se multiplicava, mais se tinha a imagem de Deus sobre a terra. Quando o Senhor diz para Adão, Adão, multiplique com Eva, ele não estava simplesmente falando, Adão, coloque um monte de filhos na terra. Aproveita, Adão, bota a filharada para funcionar. Não, ele estava falando, multipliquem a minha imagem sobre a terra. Quanto mais filhos, Adão, parecidos comigo, mais a criação irá ser subjugada e dominada por mim, através de vocês. Deus é um Deus coletivo. Deus é um Deus que deseja dividir as tarefas conosco, irmãos. Porque senão o que nós estamos fazendo aqui? Se tudo isso aqui for destruído quando o Senhor retornar, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Esse é um pensamento errado. O Senhor nos deu a terra para nós cuidarmos da terra. E se hoje há injustiça na terra, é culpa de quem? De quem, irmãos? Nossa, porque o reino que foi dado a Yeshua, ele confiou a quem? Nós. A manifestação de justiça depende de nós hoje. Para quando o Senhor Jesus Cristo voltar e reinar sobre a terra, que é a promessa do reinado milenar, ele veja que os seus filhos, embaixadores do Evangelho, já tenham feito colônias do seu reino aqui na terra, irmãos. Você tem o poder de colonizar com a mentalidade do reino a sua cidade, o seu estado e as nações da terra. Porque o reino que foi dado a ele, ele nos confiou. Nós temos o poder de mudança. Por que será que a criação está aguardando a manifestação de Yeshua? Não, dos filhos de Deus. Hoje a criação aguarda a nossa manifestação, porque quando o homem dominava, a criação olhava para o homem e via Deus e obedecia ao homem. Quando o homem cai, a criação fica sem rumo, ela não sabe a quem receber ordens, ela não sabe, ela está dominada, ela foi subjugada pelo pecado do homem. E Yeshua vem, domina novamente isso, recebe a autoridade
Você já parou para pensar por que Jesus Cristo orava e fez os ventos se acalmarem? Porque ele olhou para aquela figueira que não deu fruto e ele deu uma ordem e ela secou? Porque ele tinha a autoridade de Deus Pai sobre ele. Não eram somente milagres de Jesus Cristo, ele estava subjugando a criação. Ele recebeu a autoridade de Deus e disse agora a nós que essa autoridade foi dada a nós. Esse reino ele confiou a nós. Por isso nós precisamos ter a mentalidade que hoje a terra precisa da nossa manifestação. Nós precisamos nos manifestar para que essa justiça possa crescer a cada dia mais. Para que essa justiça venha crescer sobre a terra, nós temos que tirar da nossa cabeça a mentalidade que nós queremos que o mundo se exploda e que Jesus Cristo venha nos tirar dessa terra para viver com Ele voando nos ares. Não, meus irmãos, Ele nos colocou aonde? Nos céus? Aonde que Ele nos colocou? Quando Deus criou o jardim do Éden, Ele foi colocado nos céus? Foi colocado aonde? E não era bom? Por que Deus vai desfazer algo que é bom? Quando Deus fala que é bom, irmãos. Não é a nossa bondade. Quando Deus fala que é bom, é perfeito. E Ele deseja, sim, restaurar a terra, restaurar todas as coisas. Lembra o que está escrito em Apocalipse 21? Ele viu novos céus, mas ele viu? Para que terra, então? Porque Ele deseja restaurar a terra. A vontade de Deus é que a terra seja restaurada e seja colocada de novo no padrão de justiça do jardim do Éden, onde homem governava segundo a imagem de Deus Pai. E essa será a função de Jesus Cristo no seu retorno. A segunda vinda de Jesus Cristo é para subjugar todas as coisas, dominar todas as nações. Eu achei demais essa decoração. Estamos em casa. Ele vem para governar as nações da terra com cetro de ferro. Quando ele fala cetro de ferro, é que Jesus Cristo vem estabelecer a sua justiça. E todos os reis, o que eles fazem perante o Senhor? Se dobram. Isaías 60 diz que as nações caminharão para a luz de Jerusalém, e os reis da terra para o resplendor que nasceu da nova Jerusalém. As nações correrão para Sião, e quem está sentado no alto de Sião governando? Yeshua, Jesus Cristo. Deus deseja restaurar o padrão de justiça da terra, mas não conforme o nosso padrão de justiça, mas sim o padrão dele de justiça. E aí entra nós na história. Porque hoje nós podemos e devemos manifestar a justiça do reino de Deus, porque é isso que a criação está aguardando, certo? A manifestação de nós, os filhos de Deus. Quantos de vocês já pararam em alguma parte da sua vida em pensar que essa terra só vai ter jeito mesmo quando o Senhor vir e transformar tudo? Quantos? Não fique com vergonha, diga eu. Quantos já pensaram que essa terra só vai ter jeito quando for destruída? Uau, isso eu já pensei, há muito tempo atrás eu pensava isso. Senão, ninguém vai dizer que aqui ninguém achou que ia morar nos céus. Algumas coisas às vezes não entram na minha cabeça, sabe, irmãos? De pensar, se nós moraríamos nos céus, para que Deus criou a terra? Por que não foi céu desde o princípio? Salmo 115, se eu não me engano, 115, 16 diz que os céus são os céus do Senhor. Os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. A terra foi dada a quem? Nós, irmãos. Nós devemos assumir o domínio da terra, porque o Senhor diz em Apocalipse 5 que Ele nos fez reino e sacerdotes, e reinaremos com Ele pelos séculos dos séculos. Existe um legado para você de rei e sacerdote na terra. Se nós assumirmos hoje esse papel, nós precisamos hoje assumir o papel de realeza sobre a terra, para que a terra olhe para nós, a manifestação de nós, os filhos, e digam, sim,
eles são a imagem de Deus Pai. Não somos agora nova criatura, porque temos agora a imagem de Deus Pai através do Filho. Quando nós convertemos os nossos caminhos ao Senhor, nós somos batizados, nós exteriorizamos o arrependimento dentro de nós e nós nos tornamos nova criatura. Assim como era no Éden. E vai ter a sua plenitude, vai ser completado quando Jesus Cristo vir e não nos matar, mas nós teremos o nosso corpo glorificado. Se o nosso corpo, que é a criação do pó da terra, vai ser glorificado, a terra também não será destruída, mas transformada, purificada através do fogo. Você sabe qual é o processo do ouro para ficar puro? Passa-se o fogo, sai a impureza e fica só o que é bom. Você já imaginou isso acontecendo com a terra? Você já leu o livro do Apocalipse? Você fica pensando, meu Deus, quanta destruição, que terrível que vai acontecer. Não, Deus está preparando a terra para nós, os filhos, reinarem com Jesus Cristo, sem impurezas. Abra comigo em 2 Pedro. Vamos lá, que o tempo sempre é o nosso inimigo. 2 Pedro 3. Por que o Senhor Jesus Cristo não voltou, então, para manifestar de fato essa justiça que é completa? Por que Ele não veio até agora? Existe um porquê. 2 Pedro 3 fala um pouco desse porquê. 2 Pedro 3:8. Todos abriram? Diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Você acha que Jesus está demorando para vir? Já se passaram 2015 anos, mas está próximo. Mas por que Ele não retornou ainda? Continuamos. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nos quais habita o padrão de justiça de Deus. Nós esperamos, e como que nós apressamos esse dia? Manifestando esse padrão de justiça. Quanto mais oramos, quanto mais adoramos, quanto mais intercedemos, mais nós enchemos as taças do incenso. Você lembra o que está na mão dos anciãos? As taças cheias de incenso, que são o quê? São o quê, irmãos? Ok. E você sabe que sobre a terra descerão taças da cólera de Deus. Você sabe o que vai ser lançado sobre a terra, irmãos? Você sabe quem traz essa justiça sobre a terra, irmãos? A taça cheia das orações dos santos. Para ser derramado, é necessário ser cheio. Qual que é o nosso papel hoje, irmãos? Devemos encher as taças com as orações de nós, os santos, apressando e esperando o dia da vinda do Senhor. Por isso Paulo falou, orai sem cessar. Nós precisamos nos envolver com o clamor de justiça da terra. A terra está clamando por justiça. E onde está a manifestação dos filhos de Deus? Trancado dentro de 4 paredes, esperando o Senhor vir e destruir a terra? Não, nós precisamos nos envolver com a causa da justiça da terra, com o padrão de justiça de Deus,
Como fazemos isso, então? Como manifestamos essa justiça? Assim como Jesus Cristo se portou em justiça na terra. Porque se existe um padrão de justiça que nós precisamos seguir, é o padrão que Jesus Cristo nos ensinou. E a palavra diz em Lucas 5 que várias vezes ele se distanciava da multidão para receber de Deus uma direção. Os maiores feitos de Jesus Cristo, eles vieram depois de dias de jejum e de oração, irmãos. Jesus Cristo fica 40 dias no monte sendo tentado. Depois disso, ele começa o ministério de pregar o evangelho do reino. Jesus Cristo, ele tem várias manifestações de poder depois de tempos de oração e de intimidade com Deus. Abra comigo Lucas 18. Mais alguns minutinhos. Esse vai ser o recorde mega intensivo. Esse é o evangelho maçarico, né? Lucas 18 é uma parábola que fala sobre justiça. Eu gostaria de falar um pouco sobre o fundamento da tenda de Davi, mas vai ficar para uma próxima. Depois você tem acesso a algumas informações também, depois eu passo para vocês. Mas eu queria me focar na questão da justiça, através dessa manifestação da expressão da tenda. Lucas 18 fala uma parábola de uma viúva que pede justiça a um juiz que não é um juiz segundo os princípios de Deus, mas ele é um juiz iníquo. Diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o quê? É demais isso. Como se deve orar sempre e nunca, diga comigo, nunca esmorecer. Ok, orar sempre e nunca esmorecer. 2 Tessalonicenses 5, orai sem cessar. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz o juiz iníquo. Preste atenção nesses dois últimos versículos. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Ok? Quem que ele vai fazer justiça? Você está vendo o padrão de justiça de Deus? Ele manifesta a sua justiça plena para os escolhidos. Tem um porém, aqui dá uma dica de quem é esse tipo de escolhido. Aqueles que clamam dia e noite. Embora pareça demorado em defendê-los, lembra que a gente leu ali em 2 Pedro? Parece ser demorado, ok? Versículo 8, digo-vos que depressa lhe farás justiça. Uau, parece meio contraditório, não parece? Primeiro diz que, embora demorado, pareça demorado em defendê-los, mas o 8 diz que depressa ele faz justiça. Sabe por que depressa ele faz justiça? Porque não está falando de um período de tempo até acontecer essa justiça. Está falando que quando a justiça de Deus vir à terra, ela será feita depressa. Se você lê o livro da Revelação, você vê como é o padrão de justiça de Deus. Ele vem abrindo primeiro selo, segundo, terceiro, até o sétimo, tocam-se as trombetas, e quando ele vem com as taças, me recorda muito, e aí você vai fazer uma alusão, e você vai ver que a Bíblia é um todo, com o livro de Êxodo. As mesmas pragas e manifestações do Egito para libertar um povo de um cativeiro e um sistema mundano simbolizado no Egito e em Faraó. Quando Deus vem com a sua justiça, é rápida. O povo
foi libertado do Egito rapidamente. 400 anos de cativeiro, e em alguns dias Deus libertou o povo inteiro do Egito. 600 mil homens, sem contar servos, mulheres e crianças. Joga aí por cima 1,5 milhão de pessoas a 2 milhões. Da noite para o dia, ao ponto de os pães nem fermentarem. Por isso a festa dos pães asmos, né? Para os judeus lembrarem como foi a saída deles do Egito. Rápido. Quando Deus manifesta a sua justiça, irmãos, ela é rápida. E nós temos o poder de hoje começar a manifestar essa justiça de uma forma rápida. Através do quê? Ele faz justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Uau, eu venho falar sobre justiça com a visão e um prisma da oração. Se existe uma forma de você manifestar uma justiça completa, é você estar alinhado com os céus em intercessão. Quando nós intercedemos por uma causa, quando você passa pela sua cidade e você vê aquela cracolândia terrível, e você vê aqueles homens se matando dia após dia, traficando, usando drogas, e você sabe que se você entrar ali, você não vai conseguir, muitas vezes, tirar aquelas pessoas daquela situação. Mas, quando você se envolve em intercessão por aqueles homens, Deus começa a liberar uma porção de compaixão no seu coração, que não vem de você, vem de Deus, e Ele te dá a capacidade de tirar aquelas pessoas daquela situação. Porque quando tiramos os homens da droga, da prostituição, da drogadição, o que nós temos para apresentar para eles depois da reabilitação? Nós precisamos ser cheios do Espírito, irmãos. Cheios do Espírito, senão nós não somos diferentes de nenhuma outra religião. Eles precisam de algo que está dentro de nós, que os outros não têm. O Espírito Santo da verdade e um amor que é de Yeshua, de Jesus, do Espírito Santo em nós. Esse amor eles precisam receber. Amém? Vamos continuar, porque o versículo não acabou, agora vem a melhor parte. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, para aí, quando que a justiça se manifesta? Completa? Quando vier o Filho do Homem. Lembra que nós falamos no início? E aí vem a última frase. Achará porventura fé na terra? Será que quando o Senhor estiver prestes a se manifestar, Ele vai achar a mesma fé na terra que hoje nós temos? Será que quando o caldo engrossar, a perseguição apertar, porque o problema do brasileiro é esse, que acha que não vai passar por perseguição. Se nós não passarmos por perseguição, irmãos, o nosso Deus é injusto. Sabe por quê? No outro lado do mundo existe uma igreja que nunca deixou de ser perseguida. Desde os tempos da igreja primitiva, nós somos uma igreja ocidental e não oriental, e nós nos acostumamos com um evangelho tranquilo. E sabe aonde mais cresce a igreja do Senhor Jesus Cristo? Em poder? No Oriente, na igreja perseguida. Morre um cristão, parece que brota 10. Se fortalecem, são cheios do Espírito. Vai ver, irmãos, é porque eles estão seguindo os passos do seu Messias. Eu não sei se você sabe, mas Jesus teve que fazer uma coisa para hoje nós estarmos aqui. E o que ele fez? Ele deu a sua vida. Se nós somos seus seguidores, nós precisamos dar a nossa vida por essa causa. Você sabe como foi o fim dos discípulos, os primeiros discípulos de Jesus, os primeiros apóstolos? Eles deram a sua vida pelaquela causa. Você sabe qual foi o fim de Estevão separado para assistência social, para dividir a comida entre as viúvas e os órfãos? Estevão, cheio do Espírito Santo, separado para dar comida para as viúvas e para os pobres, irmãos. Você sabe qual é o padrão de Deus para exercer justiça? Assistir o pobre, a viúva, o necessitado? Ser cheio do Espírito Santo. Não existe outro padrão. No reino de Deus, um homem e uma mulher precisa primeiro ser cheio do Espírito Santo.
depois terá suas habilidades usadas no reino. O problema é que hoje é o contrário, nós colocamos as pessoas que são boas para fazer aquilo, mas eles não têm reputação, eles não são cheios do Espírito Santo, não são homens de oração e muito menos querem morrer pela causa do reino de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, se você quer viver o reino de Deus, primeiro você precisa morrer para as suas vontades, porque aquele que já está morto não sofre, irmãos. Quem já está morto não tem sentimentos quando a perseguição dessa terra vir sobre você. Porque nós temos aguardado no Pai, Colossenses 3, que a nossa vida está oculta em Jesus Cristo, e quando Ele se manifestar, a nossa vida será manifesta também. Nós temos uma vida que é eterna, que o ladrão não pode tirar de nós, que a traça e a ferrugem não vai corroer, que ninguém vai tirar de nós, que é a vida eterna em Jesus Cristo. Nós precisamos, muitas vezes, parar com alguns dos nossos projetos e gastar mais tempo de joelhos perante o Senhor. Se você quer manifestar a justiça de Deus, se você quer sair desse lugar, eu creio que Deus já colocou vários projetos no seu coração, mas deixa eu te perguntar alguma coisa. O Senhor mandou você ir para o quarto orar? Às vezes eu acho que os nossos projetos são muito almáticos e deixam de ser espirituais, porque todo projeto deveria nascer de joelhos nos chãos. Todo projeto em Deus deveria nascer de um lugar de oração, devoção e renúncia, intercessão, porque é assim que Jesus Cristo se movia na terra. Ele orava, se separava, ouvia Deus e depois ele saía fazendo rebuliço, irmãos. Manifestando milagre e dando comida, ele fazia tudo, isso é a vontade de Deus Pai. A vontade de Deus é que nós venhamos transformar a justiça da terra com a justiça do reino, mas através de um lugar de intimidade. Amém? Estão em silêncio, gente? Eu não vou me exceder. Porventura, achará o Senhor fé na terra quando Ele retornar? Eu acredito muito, irmãos, que nós estamos sim nos últimos dias. E quanto mais esse entendimento vem sobre nós, mais nós nos aproximamos dessa realidade. E nos últimos dias nós sabemos o que diz a palavra. O amor de muitos se esfriará. Nós estaremos envolvidos ouvindo muita falsa doutrina, falso ensino, falso profeta. E principalmente o amor das pessoas irá se esfriar, a apostasia irá se alojar no coração das pessoas, ao ponto delas duvidarem do próprio Jesus Cristo retornando, elas duvidarem de Deus transformando a realidade do mundo. Nós temos uma viva esperança que está fundamentada na palavra de Deus, por isso nós vivemos por fé. E bem-aventurado é aquele que creu e não viu. Nós precisamos crer sem ainda ver. E isso fará toda a diferença. Quando as pessoas olharem para nós, elas verão uma viva esperança de um reino que está por vir. Começou sim com Jesus Cristo vindo, morrendo, ressuscitando, vindo com poder em Pentecostes sobre aqueles homens, e depois expandido para as nações. Imagina se o reino de Deus não viesse naquela época, hoje nós não estaríamos aqui. Só que algumas pessoas tiveram que deixar as suas vidas de lado para discipular o mundo e hoje o evangelho chegar nos confins da terra. Pessoas tiveram que deixar de lado muitos dos seus planos para ouvir a voz de Deus e obedecer o ID. Irmãos, o ID não é para o irmãozinho missionário. O ID não é para o pastor, o ID não é para o apóstolo, o ID é para todos. E todos que obedecem ao ID são os emissários, são os apóstolos, são os enviados. Não espere você receber um óleo sobre a sua cabeça para fazer alguma coisa. Nós já recebemos uma ordem do nosso discipulador que se chama Jesus Cristo, Yeshua. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. E ele diz, vocês vão curar os enfermos, vocês vão libertar os cativos.
Quando vocês entrarem nas trevas, elas serão transformadas em luz, porque vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E não tem como as trevas se transformarem em luz e a terra ser salgada se nós não nos misturarmos. Nós precisamos deixar o nosso lugar de comodismo e ide. Não é fique, é ide por todo mundo e pregai o evangelho. Eu gostaria de ter mais tempo para poder falar, mas eu gostaria de deixar isso no teu coração, uma palavra de desconforto. Eu amo palavra de desconforto. Ela mexe comigo e ela me faz lembrar o porquê que eu estou aqui, irmãos. Nós estamos aqui por uma causa, e é para fazer o nome do Senhor Jesus Cristo conhecido. E se não for conforme o padrão de justiça de Deus, ele será conhecido com vergonha. Nós temos que parar de envergonhar o nome do nosso Mestre Jesus e nos movermos com entendimento, sabedoria e compaixão no nosso coração. Eu faço um pedido para cada um de vocês. Se você não tem tempo para ter intimidade e oração, pare o que você está fazendo agora, porque você está vivendo num ativismo. Pare agora o que você está fazendo e vai buscar no Senhor. Se movimente no Senhor. Não tem como nós manifestarmos justiça de Deus se não for através de um lugar de oração, irmãos. Esse é o padrão que Jesus Cristo viveu na terra e esse é o exemplo que Ele nos mostrou na terra, de se movimentar em justiça a partir de um lugar de intimidade. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Abba, Pai, a minha oração, Senhor, é que a Tua palavra lançada, Senhor, venha cair em um coração faminto, cheio de vontade e de entendimento para manifestar o Teu reino, Senhor. Senhor, eu oro para que seja desbancado todo o reino individual, porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Senhor, eu oro, Senhor, para que seja desbancado todos os falsos ídolos, Senhor, porque tudo que se opõe à sua vontade, à sua verdade e à tua pessoa são considerados como ídolos e deuses nessa terra. E nós não queremos ser achados como ídolos, como aqueles que se voltam contra a vontade de Deus. Somente a Ti seja a honra e a glória, Senhor, mais a ninguém. Deus, quantas vezes nós começamos projetos para que o nosso nome fosse engrandecido e para que nós recebêssemos algum reconhecimento, Senhor. Eu oro e quebro agora, Senhor, sobre os nossos corações todo o ego, todo o orgulho, toda a necessidade de ser reconhecido nessa terra, Senhor. Que o Teu nome seja reconhecido através de nós e que a Tua justiça possa fluir como um rio verdadeiro, Senhor. Um rio de águas de vida que nascem do Teu trono e que flui dentro de nós, transforma nossas vidas e através de nós toca as outras pessoas. Pai, eu oro sobre cada um dos meus irmãos, que o Senhor venha sobre eles com um espírito de sabedoria e de revelação, que cada um venha buscar a sabedoria do alto, Senhor, e para que eles venham manifestar a justiça do Teu reino, Senhor. Coloque agora, Senhor, dentro do coração de cada um deles o desejo por Te conhecer mais, porque o que nós iremos compartilhar com o mundo, Senhor, daquilo que nós ainda não conhecemos? Nós precisamos conhecer quem Tu és, nós precisamos conhecer a Tua vontade, os Teus preceitos, as Tuas leis, os Teus mandamentos, os Teus estatutos. Sim, nós não queremos revogar, nós queremos cumprir assim como foi com Jesus Cristo. Ensina-nos, Senhor, e nos ajude a partir de um lugar de oração e intimidade, a fazer o Teu nome conhecido sobre toda a terra, sobre cada cidade aqui representada, Senhor. Eu oro para que os meus irmãos, eles possam ser bênção na terra onde foram colocados, que essas cidades sejam impactadas pelo amor e pela compaixão do Messias através de cada um deles, Senhor.
Encha-os com ousadia, com intrepidez, para pregar a Tua palavra sem retroceder, Senhor. Coloque dentro deles um espírito inabalável, uma fé que homem algum irá conseguir destruir, para que nos últimos dias, quando a pergunta ser lançada na terra, a fé na terra, os nossos irmãos possam se levantar, resplandecentes em glória, e dizer: sim, Senhor, o Teu reino foi manifestado na minha cidade, no meu país, aonde o Senhor me estabeleceu. Eu oro sobre eles, Senhor, encha-os e batiza-os, Senhor, com esta ousadia e traga-os para mais perto de Ti, mais fundo, Senhor. Eu oro, Senhor, mais e mais e mais intimidade contigo, ao ponto das pessoas olharem para cada um deles e verem a face do Messias, como nós fomos chamados e criados para ser, a imagem e semelhança de Deus Pai, para a glória do Teu Filho Jesus. Amém.